Prezado economista, prezado internauta, é uma honra para mim estar hoje aqui em Brasília, na Fundação Getúlio Vargas, onde teremos um debate sobre mobilidade urbana e a concorrência e o projeto 777. Para nós, da Ordem dos Economistas do Brasil, é uma honra, Gessner Oliveira, estar aqui em Brasília, e aviso a todos os colegas que estamos transmitindo este programa ao vivo para todos os economistas do Brasil e, em particular, para 10.000 economistas cadastrados que temos no estado de São Paulo. Então é uma honra muito grande estarmos aqui neste debate, divulgando o nome da Ordem dos Economistas do Brasil, junto com a Fundação Getúlio Vargas. Professor Jandir, é uma honra para nós, da Ordem dos Economistas do Brasil, estar aqui na sua casa. A Fundação agradece. É sempre bom ter de volta o professor Gessner, na qual eu tive a oportunidade e a satisfação de trabalhar com ele durante o Plano Real. E aproveito para divulgar que Brasília está com uns projetos novos para a cidade. Nós estamos trazendo, nessa linha e preocupado com o curso de regulação, o professor César Matos é o coordenador. Nós montamos um MBA de regulação para três indústrias: telecom, energia e transportes. E estamos preparando também um com o professor Gessner de saneamento. E esperamos, assim, atender o público de Brasília, que trabalha no governo. Um outro projeto interessante é que, se tudo correr bem, que vem a graduação aqui, juntamente com a IBAP e com a Escola de Economia de São Paulo. E vai ser um curso focado para profissionais, gestores públicos. E vem junto o mestrado e o doutorado também, para complementar o curso. Agora eu passo a palavra com o professor César Matos, para iniciar o nosso evento. Muito boa tarde. A ideia aqui, na verdade, é falar um pouco sobre essa nova economia de compartilhamento e focado nesse mercado de táxis, ou mercado de transporte individual, e que tem, na verdade, essa relação com esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara Distrital e que agora passou ontem, se não me engano. Ontem foi assinado pelo governador. Está faltando a apresentação. Eu já posso passar? E essa aqui. E toda a ideia, quer dizer, da apresentação tem a ver, quer dizer, com fazer essa relação do Uber. Quer dizer, na verdade, hoje talvez o Uber seja a maior representação do que a gente entende como esse processo de destruição criativa, né, que foi esse termo cunhado aí pelo Schumpeter, e que dá essa dimensão de, quer dizer, de um valor importante da concorrência. Quer dizer, quando você chega um novo paradigma tecnológico que muda radicalmente a estrutura de ofertar um determinado serviço, um determinado bem, um produto. E que, na verdade, gera efeito sobre todo mundo que ofertava aquele bem ou serviço de outro jeito, gerando, quer dizer, um impacto significativo sobre a produtividade daquele setor e, às vezes, gerando um certo processo inicial de destruição, que pode ser significativo, que é de destruição, mas ela é criadora no sentido de que ela aponta para o longo prazo de uma nova forma de fazer aquele negócio de uma forma mais produtiva e com uma melhor qualidade. Quer dizer, teve no Facebook, eu tirei essa coisa que circulou bastante, quer dizer, foi uma notícia do sensacionalista, que na verdade representa muito bem esse momento, quer dizer, quando começou aquelas reações nos estados, dizendo assim, puxa, vamos proibir o Uber, isso é absurdo com os taxistas. E aí apareceu isso, quer dizer, que eu acho que capturou de uma forma muito precisa aquele momento.
Quer dizer, que depois da proibição do Uber, os datilógrafos estavam se movimentando, queriam ver o fim do computador. Quer dizer, uma piada que me parece que captava de uma forma muito, muito precisa o que estava acontecendo. Quer dizer, você tinha, de fato, tem um processo de destruição criadora, quer dizer, de um impacto significativo, quer dizer, que é parecido também com, ele faz a comparação das máquinas digitais com os smartphones, com os lambi-lambi, os fotógrafos lambi-lambi, enfim. E com alguns argumentos sempre falaciosos, quer dizer, naquele caso, quer dizer, o computador é responsável por grandes crimes, né? Enfim. Mas isso é basicamente para assim, dar uma ideia do espírito, um pouco da apresentação, e do que a gente acha que, quer dizer, que representa essa mudança de paradigma no mercado que ficou, quer dizer, que ficou estagnado. Quer dizer, o mercado de táxi é uma coisa que é mais ou menos a mesma coisa por muito tempo. Começou com alguns aplicativos, aí o 99, quer dizer, o Easy, enfim, isso começou com alguma coisa, e o Uber, eu acho que deu um passo mais significativo, que inclusive já estão aparecendo outros concorrentes também com outros modelos de negócio, quer dizer, é um momento de testar modelos de negócio para ver, quer dizer, sempre em favor de quem? Do consumidor, né? E a gente dá uma ideia de assim, olha, será que não fazia nenhum sentido regular táxi? Não, na verdade já fez algum sentido. Quer dizer, quando a gente vê falhas de mercado, quer dizer, as falhas mais importantes, quer dizer, poder de mercado, geralmente você tem muito argumento para regular a infraestrutura em geral, externalidades positivas, é o caso de telecomunicações, quer dizer, uma chamada gera efeito positivo para outros agentes, que às vezes você tem um espaço aí para você regular. No caso de táxis, você poderia ter um espaço nessas duas dimensões, externalidades negativas e assimetria de informação, quer dizer, que são duas potenciais falhas de mercado que podem aparecer. No caso de externalidades negativas, quer dizer, você tem, quer dizer, como qualquer veículo, quer dizer, aí não é uma coisa exclusiva para táxi, quer dizer, mas quer dizer, tal como quaisquer outros veículos, geram poluição, podem gerar congestionamento de estrada, ruas, e você ter estacionamentos abarretados. Então, um táxi a mais, assim como um veículo a mais, o que sugere que se você for fazer uma regulação para táxi, eventualmente faz sentido você fazer essa regulação para qualquer veículo, e não apenas para táxi, se for se basear nesse tipo de falha de mercado. Quer dizer, dada a falha de mercado, eventualmente você pode, inclusive, usar outros instrumentos e não restringir o número de táxis ou de Uber, ou seja lá do que for. Apesar de que você tem uma regulação muito, no caso de táxi, muito voltada, historicamente, essa coisa de você controlar o volume de entrada. No caso de Brasília, conhecido, o número é congelado desde 1979, são 3.400, desde 79, e aí você tem os números aí que são bem significativos. A assimetria de informação, você tem outro tipo de regulação, caso de medicamento, que você não sabe aferir a qualidade do medicamento, se o medicamento tem as propriedades que existem, você tem a regulação da Anvisa. Pesagem, quer dizer, você não anda com uma balança por aí para pesar os produtos, você tem regulação do Inmetro. E, por fim, você tem táxis, mais ou menos, quer dizer, você entra num táxi na rua, você não sabe algumas características fundamentais. Pode ser um psicopata, o taxista, e isso, eventualmente, pode justificar. O carro pode ter problemas de segurança e, eventualmente, você pode ter problemas ali, porque realmente é um contrato, é como se um contrato que você faz ali na hora. E preço, quer dizer, se você for ter que negociar a cada corrida o preço, quer dizer, usualmente era uma coisa muito problemática dentro do paradigma antigo, quer dizer, tradicional daqueles táxis que você pega na rua. Então você tinha realmente razões para pensar em regulação. O CAD, quer dizer, aqui a nossa Cristiane Alckmin é conselheira do CAD, que ele fez um trabalho, um trabalho histórico nessa área de táxi. Eu acho que o ex-presidente do CAD, Géser Oliveira, a gente teve vários casos naquela época interessantes, quer dizer, na verdade, o pessoal querendo tabelar desconto de táxi, enfim. E era radiotáxi também, em Maranata. E agora, isso aqui, na verdade, é sobre nova roupagem. Táxi é uma coisa que sempre dá um problema. E teve alguns casos, quer dizer, eu vi pelo menos 3 casos no site do CAD, e foram produzidos pelo Departamento Econômico do CAD, pelo menos uns 2 textos muito interessantes, pelo antigo economista-chefe, o Luiz Esteves. E um desses, que é bem interessante, que ele faz uma análise realmente muito completa desse mercado, e ele coloca, quer dizer, 3 possibilidades, quer dizer, de você classificar o mercado de táxis, quer dizer, de você segmentar o mercado de táxis. O mercado ponto de táxi, quer dizer, aquele mercado de táxi onde você vê no ponto,
o de rua, quando você dá o sinal, e o porta a porta, onde você inclui Uber, 99, enfim, que você está usando, quer dizer, por telefone ou via aplicativos. Eventualmente, esses mercados, quer dizer, tem várias interseções, mas eles podem, no limite, ser segmentados. Então, obviamente que é uma questão empírica de você avaliar, mas onde você tem mais necessidade de regulação é menos no porta a porta e mais no ponto de táxi e de rua. Por quê? Basicamente porque é onde você desperta maiores preocupações regulatórias quanto à segurança dos passageiros, diferente de uma alternativa que você usa, um aplicativo. No caso do Uber, aparece, quer dizer, o ranking do motorista, quer dizer, e você está ligando para um operador. O motorista, inclusive, vê o seu ranking, quer dizer, se você é passageiro, é um cara razoável. Isso não acontecia nem em ponto de táxi, nem em rua. Isso poderia dar ensejo a uma regulação, quer dizer, que garantisse o mínimo possível de segurança para os passageiros. Demanda de espaço físico em pontos de táxi, isso altera o traçado urbano, que você tem que reservar espaços para pontos de táxi. Contribuição com congestionamento, custo de transação para preço, obviamente, que você vai pegar um táxi na rua, quer dizer, o custo de transação é muito grande, você negociar táxi a táxi, quer dizer, o que você vai fazer. Então, isso justificava, de fato, você ter uma bandeirada, quer dizer, você ter vários mecanismos de regulação. Eu acho que não entrada, mas outras formas de regulação de qualidade do serviço de táxi, ou de garantia mínima de qualidade, fazia sentido. O fato é que, onde táxi e rua, você tem maior potencial de falha de mercado do que os mercados porta a porta. Que, em certo sentido, elas foram criando seus mecanismos de autorregulação privada, para obter reputação de bom prestador. Quer dizer, além de conceder descontos, quer dizer, você faz uma propaganda, você não vai fazer para um taxista. Quer dizer, você tem uma questão de escala aí. Quer dizer, eu vou fazer no caso lá de 99, você tinha o Maranata. A Maranata fazia um desconto para todos os taxistas Maranata. Isso aqui agora é uma coisa mais... Quer dizer, cada um tem um mecanismo de preço diferente. Alguns números básicos do número de licenças no DF são 3.400, que parece que estavam congelados, já tem uma discussão de aumentar isso há muito tempo, mas com resistência muito grande dos lobbies de taxistas para aumentar. E aí acabou, no número de Uber, eu vi esse número hoje numa reportagem do Correio Brasiliense, não sei se é verdade, 6.000 Ubers, seriam 6.000 Ubers em Brasília, e a gente poderia avaliar, quer dizer, qual é o impacto disso em externalidades negativas, tipo congestionamento, estacionamento. Quando a gente pega o total do número de licenças, quer dizer, B sobre A, sobre o total do número de veículos em Brasília, que é mais ou menos 6 milhões e alguma coisa, ele ficou 1.646.000, ele representa 0,2%. Se eu acrescento o Uber, é 0,57%. No final das contas, o impacto de táxis mais Uber no total da frota, quer dizer, é muito negligenciável para você pensar nessa questão de externalidades negativas como alguma coisa minimamente relevante para você pensar nisso. Pô, eu vou limitar o número de Uber, vou limitar o número... Quer dizer, ele é muito pequeno para eu pensar isso, quer dizer, como uma coisa relevante, quer dizer, para eu pensar nisso, no caso, como uma justificativa para me limitar número. O número de habitantes por táxi também é uma coisa interessante. O DF, em 79, o número de habitantes por táxi era 301. Em 2012 foi para 778. O RJ, em 2012, tem 197. Quer dizer, isso, na verdade, é uma inspeção visual, né, por cidade. Você vai no Rio de Janeiro, é muito táxi. Aqui no Brasília você vê muito pouco táxi, carros normais. Em São Paulo você tem um número maior, 305. Agora, o curioso é que a gente tem uma lei geral de táxi. Muita coisa da lei, dessa nova lei que foi aprovada ontem, está nessa lei de táxi, e no artigo 26 dela, ela diz que a quantidade de autorizações é definida pelo governador, ouvida a categoria, quer dizer, uma coisa curiosa, eu vou definir a oferta total, ouvida a categoria que tem interesse no negócio. Obviamente você não, né? Eu não quero, né? Enfim, não faz sentido. Mas tem um parágrafo lá que regula a relação de táxi por habitante. Ela não pode ser inferior a 500 habitantes, e nem superior a 700 habitantes. Está superior em 770, mas de qualquer maneira não se faz nada. Comando, quer dizer, mesmo tendo comando legal, que é inadequado, quer dizer, se ficar regulando a quantidade, quer dizer, o ideal quer dizer, no limite seria você não ter um controle de entrada. Mas esses são alguns números interessantes para a gente ter uma ideia. Ali o Schumpeter, quer dizer, que é essa ideia de destruição criativa, que ela foi, de fato, representada por esses desenvolvimentos tecnológicos, desses
desses aplicativos para smartphone, a apresentação do perfil dos motoristas, dos clientes, possibilidade de avaliação dos serviços prestados, que é um regulador, quer dizer, a avaliação dos serviços prestados é um super avaliador de qualidade, e a experiência, quer dizer, eu acho que de todos, boa parte de nós, quer dizer, que eu tenho conversado com todo mundo, e a minha, pessoalmente, é de que, de fato, quer dizer, há um diferencial de tratamento, quer dizer, inclusive de educação, em relação, por quê? Porque no caso do motorista de táxi, quer dizer, a tua relação com ele é ali naquele momento. A relação com o Uber, quer dizer, além da reputação do Uber, quer dizer, ele tem interesse em manter a reputação da companhia que ele trabalha, ele tem interesse da reputação dele próprio, ou seja, ele é capaz de se apropriar dos seus investimentos individuais em reputação. A partir do momento, quer dizer, que quando ele trata bem o cliente, quer dizer, aquilo vai estar no ranking dele, quer dizer, a exemplo de Airbnb, quer dizer, você tem essa apropriação, ela muda radicalmente a estrutura de incentivos do setor. Isso é que faz toda a diferença em economia. O pagamento por meio eletrônico é uma brutal redução de meio de transação, quer dizer, não sei vocês, mas no meu caso, quer dizer, na hora que chega o táxi, aquela coisa de fazer troco, pegar dinheiro, isso reduz muito o custo de transação, principalmente em lugares mais complicados de você parar, isso faz muita diferença. E várias preocupações relacionadas a esse problema de assimetria de informação, histórica, que motivaram historicamente a regulação de táxi, esse tipo de modelo de negócio, a la Uber, simplesmente fizeram desaparecer. Ou seja, você não tem um problema, de fato, de externalidades negativas. Você não tem, quer dizer, a questão de assimetria, o problema gerado pela assimetria de informação se reduziu significativamente. Ou seja, o espaço para regular, do ponto de vista econômico, quer dizer, tipicamente de fase de mercado, diminui muito significativamente. Tem alguns números, esse artigo do Judd Kramer e Alan Kruger, isso já é 2010, bem interessante, que se chama exatamente Disruptive Changes in the Taxi Business, the Case of Uber. E eles fizeram, na verdade, eles mostram uma coisa interessante, que é a produtividade do Uber. Quer dizer, a produtividade quanto tempo e quanto de distância que eu ando carregando alguém. Quer dizer, porque quando eu não estou carregando ninguém, é um simples desperdício. Tá certo? Eu estou andando por aí, queimando gasolina, gerando poluição, e ocupando espaço, gerando congestionamento, gerando externalidades negativas, sem estar transportando ninguém, é um puro desperdício. E aí eles fizeram um cálculo para fazer a comparação em algumas grandes cidades americanas, de qual a comparação do percentual de horas com passageiro e o percentual de distância dirigido também com passageiro, ou seja, tempo e distância. E foram ver, quer dizer, sistematicamente, o Uber ele tem um percentual de horas com passageiro maior do que táxis. E um percentual de distância também maior que táxis. E são, às vezes, expressivos. No caso de Los Angeles, por exemplo, tem grandes distâncias, muito engarrafamento, grandes distâncias. O percentual de distância dirigido com passageiro de táxi é 40%, na faixa de 40%. Seattle também, enquanto que no Uber é 64%, 55%. Ou seja, ele passa muito mais tempo transportando um passageiro, quer dizer, que é um uso produtivo do insumo táxi, e quer dizer, está gerando uma externalidade, mas está gerando um produto, quer dizer, um serviço de táxi. E a mesma coisa também acontece no caso de horas, quer dizer, que ele fica à toa ou fica com o passageiro. As explicações que ele dá para isso são 4. Então, basicamente, primeiro, a melhor tecnologia de matching, tá certo? Então, quer dizer, o software do Uber é bem mais capaz de fazer o matching passageiro e táxi na rua. Então, ele consegue aproximar mais esses dois agentes. É um mercado de dois lados, na verdade, uma plataforma que funciona como um mercado, que você pode entendê-lo também como um mercado de dois lados. Né? E ele tem um efeito escala também muito interessante. Quer dizer, na verdade, esse efeito vai ocorrer em qualquer outro aplicativo que tenha muita gente, o EasyTaxi tem muita gente, ele pode também ter esse efeito. Quer dizer, quando você tem muito taxista, é mais provável que quando alguém aciona o Uber, aquele cara esteja, quer dizer, uma distância menor de você do que qualquer outro aplicativo que tenha menos taxistas. Isso faz com que esse efeito menor distância além de diminuir o tempo para te pegar, melhora para o taxista, quer dizer, ele fica com mais tempo com o passageiro dentro do táxi, dentro do veículo, que aumenta a produtividade. Algumas regulações ineficientes de táxi, que eu acho que é uma boa oportunidade para você rever esse tipo de coisa, quer dizer, que impede de você
está aqui no plano piloto, se você for ali para Valparaíso, você não pode pegar o cara de volta, porque você está fora da jurisdição. Você tem essas regulações ineficientes que não existem para o Uber, obviamente, que faz sentido aí uma convergência regulatória. Mas é uma outra fonte que também existem em várias outras cidades. E flexibilidade no horário de trabalho dos motoristas e, especialmente, tarifa dinâmica. Tarifa dinâmica, que é um mecanismo de, quer dizer, na verdade, você acelera a convergência de oferta e demanda, quer dizer, essa equiparação de oferta e demanda, essa flexibilidade, essa tarifa dinâmica, ela é muito importante para isso, quer dizer, porque na verdade ela faz com que o mercado se equilibre online, quer dizer, na mesma hora. Isso é uma característica bem interessante. E essa maior produtividade também vai reduzir congestionamento e desperdício de combustível. Ou seja, essa nova tecnologia lá, Uber, ela na verdade ela contribui para reduzir externalidades negativas e não para aumentar externalidades negativas. Obviamente que tem certas hipóteses, você tem que supor que ele não está tirando gente de transporte coletivo, que seria ruim, mas eu acho que não faz muito sentido. Depende da cidade, obviamente, tem que ver cidade a cidade, mas eu acho que ele deve tirar mais gente do próprio carro e, eventualmente, de outros táxis, a gente vai ver algumas coisas sobre isso, mas não deve tirar tanta gente de transporte coletivo, quer dizer, seria uma contribuição líquida para congestionamento. Então, quer dizer, o efeito dele pode ser positivo, sim, sobre externalidades negativas. Um outro trabalho feito pelo Luiz Esteves, também do Departamento Econômico do CAD, ele fez uma econometria bem interessante, com umas cidades que não tinham Uber, outras que tinham, mas que o resultado também é bem interessante. Quer dizer, no caso que a gente pode falar aqui, não apenas de destruição criativa, mas de criação construtiva, criação criativa também, que no final das contas ele não toma apenas dos táxis. Na verdade, ele chegou à conclusão, ele fez uma comparação com 99 e com Easy. E nesse período que ele analisou, ele não encontrou evidência de que ele roubava, de que existia um efeito de roubar passageiros desses aplicativos. Na verdade, isso era uma sugestão de um indicativo de que ele poderia estar criando mercado. Quer dizer, na verdade, você pode ter boa parte do efeito está sendo as pessoas deixando seus carros em casa e pegando o Uber, que elas não pegariam outro táxi se não fosse o Uber. Então, na verdade, é um efeito de criação de transações e não de destruição de transações. É também um ponto interessante. Mas, de fato, deve ter um efeito assim. Quando a gente pega Nova York, esse é um gráfico que a gente pegou do AI, que na verdade num site, que deu o efeito Uber, do preço dos medalhões, quer dizer, o preço das licenças de táxi em Nova York, de janeiro de 2008 a 2016, e se constata uma redução bastante significativa a partir do momento da entrada do Uber. O que é esse preço da licença? Do ponto de vista econômico, esse preço da licença tem a ver com os rents de monopólio que você espera, os rents, quer dizer, não de monopólio, mas da restrição de oferta que você tem, e pelo fato de você ter licenças que restringem a entrada de novos produtores no mercado. A partir do momento, quer dizer, que você suavizou essa restrição pela entrada do Uber, você teve uma queda do preço desses medalhões. Quer dizer, obviamente que ainda é uma coisa estatística, é uma amostra, enfim, é muito difícil fazer generalizações. Mas, de fato, isso, em certa medida, ela é uma medida de redução de poder de mercado. Uma outra coisa importante, quer dizer, o efeito da tarifa dinâmica. O efeito da tarifa dinâmica, obviamente, que quando eu vejo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu fico muito chateado, porque eu quero pagar menos, naturalmente. Mas isso quem está falando é o César Matos, consumidor do Uber. Agora, o economista acha o máximo, porque, no final das contas, a tarifa dinâmica ela tem, de fato, quer dizer, essa característica de acelerar a convergência de oferta e demanda. E aí tem essa matéria recente do The Economist, de maio de 2014, que é bem interessante, que foi um experimento natural que aconteceu em Nova York. Eles pegaram 2 momentos de pico. Um momento de pico teve a tarifa dinâmica, foi a saída de um teatro, teve um momento de pico grande em uma determinada região de Nova York, e quando todo mundo saiu do teatro, começou a elevou a tarifa, teve uma elevação muito grande da tarifa. E aí o que aconteceu com essa elevação da tarifa? O tempo de espera não aumentou, quer dizer, você teve um aumento significativo da tarifa, mas o tempo de espera pelos táxis, quer dizer, você teve um grande aumento de demanda, mas não aumentou. E aí tem uma taxa de sucesso, quer dizer, o número de vezes que o taxista consegue pegar os caras, muitas vezes não consegue, não acha, enfim. Era perto de 100%, continuou próximo de 100%. Por quê? Porque a tarifa dinâmica estava funcionando. O mecanismo foi
totalmente preço, o ajuste foi totalmente via preço, não foi via quantidade. Quer dizer, você teve um aumento de demanda, os caras do Uber provavelmente já sabiam que ali tinham aqueles aumentos pontuais de demanda, então eles já circulam ali, porque eles têm perspectiva de ter um aumento, quer dizer, um aumento de preço ali, de ganhar mais. Então isso é um mecanismo de ajuste que acontece. Só que o que aconteceu? No período de Réveillon, você teve uma quebra, teve um problema no Uber, e aí a tarifa dinâmica ficou parada por 26 minutos. E aí o que aconteceu? Por essa parada de 26 minutos, as tarifas ficaram estáveis, você não teve o ajuste da tarifa dinâmica. O tempo médio de espera subiu de 2 para 8 minutos. Tá certo? E enquanto a proporção de corridas bem-sucedidas caiu de cerca de 100% para 25%, ou seja, você foi tudo para a quantidade, quer dizer, ou para a qualidade do atendimento. Tá certo? Então, o número de vezes que você conseguiu achar, então, no final das contas, quer dizer, são os dois tipos de ajuste que você tem. Isso, quer dizer, deu um pequeno experimento natural, obviamente, que não tem nenhum rigor maior científico, mas ele dá uma ideia de que, quer dizer, evidentemente, se você proibir esse tipo de coisa, me parece que seria muito ineficiente. Uma outra coisa, quer dizer, que se fala muito, por exemplo, o Uber está sendo predatório com os taxistas e tal. No CAD, a gente tem um padrão, quer dizer, na defesa da concorrência, tem um padrão de prova de preço predatório, que é basicamente você vê duas coisas. Você vê, primeiro, se tem barreira à entrada daqui, porque o preço predatório é visto como investimento, você investe em predar. Então, quer dizer, você vai botar um preço abaixo do custo médio, expulsar todo mundo do mercado, e depois você tem que ter um retorno para isso. Quer dizer, qual é o retorno? É você aumentar o preço de novo. Para você aumentar o preço de novo e ter lucro com isso, você não pode atrair todo mundo de volta. Ou seja, você tem que ter um mínimo de barreira à entrada para que você consiga, quer dizer, depois realizar os lucros dessa predação que você fez. Esse é o padrão de prova que você usa. Vamos aplicar isso aqui no Uber. No caso, os preços menores do Uber, que às vezes eles podem ser, pelo menos em parte, justificados. Quer dizer, primeiro que você tem um excesso de demanda claro, você tem uma demanda reprimida clara. Quer dizer, porque a oferta, no caso de Brasília, especialmente, ou em várias outras cidades, está constrangida. E segundo, como a gente viu, a gente tem uma maior produtividade do Uber. Quer dizer, como ele fica menos tempo sem passageiro, ele tem condições, sim, de cobrar menos. Quer dizer, aí tem uma questão de escala. Easy Taxi deve se beneficiar com isso, 99, dependendo do tamanho das suas respectivas frotas. E a questão mais importante aqui é que, nesse caso, cada taxista é uma firma, tá certo? Como é que ele, não faria sentido eu pensar nele entrar no esforço do Uber para fazer predação? Senão eu vou ter um prejuízo temporário, para depois que todos os taxistas da cidade tiverem sumido, eu ter um sobrelucro, quando eu puder aumentar o meu lucro. Isso, na verdade, te levaria a supor que você teria que fazer, o Uber teria que coordenar um brutal esforço de coordenação. Você tem um problema de ação coletiva aí. É um brutal esforço de coordenar os seus motoristas para que eles, ou eles têm que receber uma compensação lateral do Uber para ter um preço menor do que o custo médio deles, ou eles vão ter que ter uma super coordenação do Uber, que não parece acontecer. Tá certo? Isso não parece ser verdade. Os motoristas do Uber estão aí muito, muito bem, obrigado. Então, quando você vai aplicar esse teste quer dizer, considerando que cada taxista é como se fosse uma firma, não faz sentido pensar que cada um vai entrar nesse esforço de predação. Então, o que está acontecendo? Para finalizar, quer dizer, o incentivo, acho que ele, na verdade, está envolvendo um grande incentivo à competição. Outros serviços estão entrando, que ampliam consideravelmente o leque de escolha. Hoje eu vi essa notícia aí do Cabify, quer dizer, que tem aí um modelo de negócio um pouco diferente, quer dizer, que essa competição por diferenciação do modelo de negócio, que é uma coisa bem interessante. O preço varia apenas com a distância. No caso do Cabify, quer dizer, na verdade você já sabe de antemão qual vai ser o seu preço, quer dizer, que não é uma coisa do Uber, eventualmente o Uber pode fazer dois tipos de serviços ramificados, quer dizer, aí as reações vão depender de reação do quê? Do consumidor. Quer dizer, o consumidor vai revelar naturalmente no mercado que quem vai ter mais lucro vai ser quem vai ser mais atraído por cada modelo de negócio. No caso do Willgo, ele permite marcar motorista como favorito, isso é uma coisa que você não pode fazer com o Uber. Quer dizer, se gostou do cara, você quer que o cara te chame, quer dizer, você quer trabalhar com o mesmo cara ao mesmo tempo, eventualmente você pode marcar alguns motoristas como favoritos. Você tem uma possibilidade de agendamento prévio, que você não tem no caso do Uber.
e isso também pode ser, quer dizer, na verdade, o fato é que você começa, quer dizer, do setor totalmente modorrento por muito tempo, você tem, quer dizer, uma inovação disruptiva que começa a gerar reações e os entrantes com novos e com inovadores modelos de negócio muito interessantes, inclusive com motoboys para entregas, carros blindados, quer dizer, na verdade, que você espalha, inclusive, serviço de encomenda para outros mecanismos. Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Essa é só a ideia de mostrar essa coisa da destruição criativa nesse setor. Obrigado. Olha, muito boa tarde. Um agradecimento à conselheira Cristiane, que tem que voltar ao CAD, mas que muito nos honrou por estar aqui. Um agradecimento muito especial ao presidente da Ordem dos Economistas, professor Manolo, que tem essa iniciativa com a clarividência e a ação muito importante do Eduardo Velho, no sentido de disseminar o debate pelo Brasil, né, sobre vários temas. E aqui trouxeram o professor César Matos, meu caríssimo amigo, colega de longa data, que tem uma experiência em concorrência fenomenal e abordou de uma maneira muito interessante a questão de concorrência, inovação disruptiva, e a questão do projeto 777, que interessa diretamente a Brasília. Eu apenas vou fazer comentários adicionais aqui, inspirados na apresentação do César. Eu trouxe algumas lâminas para compartilhar com vocês, para mostrar alguns aspectos, mas eu vou passar relativamente rápido e comentar alguns aspectos muito interessantes que o César levantou. Eu acho que ele colocou bem os principais conceitos da microeconomia adaptados ou aplicados à questão das inovações disruptivas. Eu chamaria atenção para 3 pontos. Primeiro, da importância da inovação para a concorrência. Eu acho que isso, de certa forma, na tradição do antitrust, foi perdido. Na história do antitrust, não se deu a devida importância, ainda bem que o César colocou aí a foto do Schumpeter, mas não se deu a devida importância à noção de inovação, né? Porque, no fundo, o que se quer é inovação, né? A concorrência é um meio para estimular a inovação, ela não é um fim em si mesmo, a gente não vai ficar fazendo missa para a concorrência. A gente quer inovação para o progresso, né? Então, esse ponto é muito interessante. Outra coisa que é muito interessante, e aqui é fundamental a iniciativa do professor Jandir. Aliás, eu fiquei fascinado aí com as atividades da Fundação Getúlio Vargas aqui em Brasília, do pioneirismo e do dinamismo, e, em particular, o foco em regulação, que César e eu seremos aí, contribuiremos na medida do possível aí para esse esforço de refletir sobre regulação. A regulação, em geral, sempre está atrasada, né? Ela sempre está no T-1. Quando tem inovação disruptiva, ela está no T-3, né? Ela é completamente obsoleta, como foi ilustrado aqui. E acho que eu vou pensar alguns artigos do projeto 777 que acho que são interessantes para a gente refletir, né? A definição de inovação disruptiva está em vários pontos, em particular num workshop recente na OCDE, se procurou refletir sobre a inovação disruptiva, sempre pensando em aspectos que nós vimos aqui. De um lado, forte redução de custo, mas, além disso, uma mudança do modelo de negócio e ampliação de mercado. Quer dizer, você redefine completamente as fronteiras do mercado, né? Isso, o Eduardo Velho, que acompanha o sistema bancário
de perto, né, o sistema financeiro, isso também está ocorrendo no sistema financeiro, de uma maneira muito forte, né, que certamente levantará várias questões interessantes, né. Os benefícios são incríveis. Hoje mesmo estava vendo uma matéria interessante, porque volta aos anos 90, uma matéria em São Paulo de motoristas de táxi colocando na janela desconto de 30%. Uma percepção de como o preço de equilíbrio caiu, né, fortemente com a concorrência, e a percepção, bom, então vamos dar um desconto de 30%, vamos jogar com o mercado, né. É muito interessante. E o incremento da qualidade, né? Você vê que tem vários detalhes, né, desde o jornal, da balinha, perguntar, quer ouvir música, não quer o rádio, o volume está bom, etc. Tem uma série de aspectos de qualidade que afetam o consumidor. Você imagine isso aplicado ao conjunto de mercados da economia. Isso é apenas o começo, mas é o início, assim, é uma coisa muito pequenininha, a ponta do iceberg. O que a gente vai assistir na próxima década é uma uberização dos mercados, né? E a gente vai ver esses efeitos acontecendo de uma forma brutal. O papel das agências de defesa da concorrência são muito importantes nesse sentido. Agora mesmo está havendo uma discussão semelhante à que houve em São Paulo, que Curitiba, Porto Alegre, Brasília, está ocorrendo em Buenos Aires. E há uma reunião do Foro Competência, essa semana, justamente nessa linha de discussão. Um dos resultados interessantes, o César já mostrou, não vou enfatizar, mas o resultado de ampliação do mercado, né? Um estudo de painel bastante interessante, feito aí pelo Departamento de Estudos Econômicos. Como a divulgação de estudos econômicos é importante, né? Na linha do que a Ordem dos Economistas vem fazendo e pretende fazer mais e mais, né? No sentido de dar informação, divulgar. Muitos dos debates no Brasil poderiam ser ativos se houvesse mais informação, né? Se houvesse mais debate, um debate claro, franco, assim, com estudos, com evidência empírica, né? Testes das hipóteses que são levantadas. Eu acho que nós, profissionais da economia, temos essa obrigação de estimular esse tipo de debate, né? Nos mercados regulados, há essa defasagem regulatória muito forte, e, normalmente, as empresas que eram dominantes no modelo antigo reagem, né, e normalmente recorrem à regulação obsoleta para obstruir o avanço, né. Então, deve haver normalmente há uma racionale na regulação associada à proteção do consumidor em vários aspectos, e é muito importante fazer esse equilíbrio entre essas duas áreas de proteção do consumidor e proteção da concorrência. Um caso muito interessante que a gente vem estudando é de uma startup chamada Infoprice. A Infoprice, ela faz uma coisa muito interessante, ela reduz de uma maneira fenomenal o custo de procura para o consumidor. Como? Uns nerds da Poli se reuniram e bolaram um aparelho que capta os preços dos produtos em grandes redes varejistas em poucos minutos. É difícil, normalmente a gente vê pessoas indo lá fazendo pesquisa de preço. Eu mesmo, para ganhar um dinheirinho enquanto estudante, já fiz pesquisa de preço e tal. Esse aparelho substitui isso e rapidamente informa, ou seja, a informação de preço, a velocidade de informação aumenta exponencialmente, né? Um efeito disso é que se torna econômico você começar a verificar como é que está a indústria, como é que está o preço da indústria ou do varejo, e se você não pode oferecer direto para o consumidor, da indústria para o consumidor. A venda direta da indústria se torna um canal muito mais, um concorrente muito mais forte. E é natural que haja uma reação
algumas redes tentam impedir, alegando, não, isso daí você pode mudar a informação, não pode fazer, é uma interferência. Quando a legislação do consumidor é muito útil, o Marco Conforto conhece bem também essa área, que é uma legislação que fala, não, o consumidor tem que conhecer os preços, está na legislação que os preços devem ser conhecidos. E com base nisso, acho que dá para fazer um bom caso, né? E aqui o César, nós éramos colegas do CAD quando ocorreu uma reação muito grande aqui em relação aqui a esse evento aqui, e que eu queria compartilhar com vocês um pequeno vídeo que mostra a reação dos taxistas à introdução do desconto. E a grande inovação daquela época era o rádio táxi, né? E daí tem um breve vídeo aí que relembra isso daí. Quem falou para enfatizar o papai? Você estava lá. Aí, então, esse assunto, essa restrição, hoje em Buenos Aires está acontecendo isso, Porto Alegre, se não me engano, está acontecendo isso, quer dizer, é uma reação muito grande. Se a gente, talvez com o táxi seja mais visível e, por vezes, mais violento, mas se a gente viu o que está acontecendo com os serviços de streaming, há também uma pressão, uma certa hesitação do ponto de vista regulatório, né? Do ponto de vista do Airbnb, não há uma grande, eu pelo menos não conheço uma grande reação,
mas é muito interessante como a capacidade de acolhimento de turistas e de visitantes aumentou com o Airbnb. É impressionante a capacidade do Rio de Janeiro, por exemplo, de acolher pessoas, aumentou significativamente, né? Os números são impressionantes. Então, realmente há vários exemplos nesse sentido. Finalmente, do ponto de vista do projeto, há vários aspectos, como foi dito, se não me engano, a sanção formalmente ocorreu hoje, né, ou ontem, né, hoje pela manhã, né, que ocorreu a sanção do governador. Alguns aspectos são interessantes, né, chama atenção alguns artigos que estão no projeto. Eu não tive a oportunidade de ver a exposição de motivos do governador, mas eu tenho a impressão que não há mais necessidade de comprovação de residência no Distrito Federal, né? Aqui alguns quesitos para os veículos, há algumas características aqui do serviço de transporte individual, particular. Aqui estão alguns pontos que chamam a atenção nesse projeto. Em particular, os taxistas podem se cadastrar para um serviço com aplicativo, desde que as viagens realizadas por esse meio ocorram com o taxímetro desligado. Quer dizer, o pool de taxistas também poderia trabalhar com aplicativos, que é algo interessante, né? E que, relativamente a outras legislações que se vêm ocorrendo, São Paulo é uma referência importante, mas há outras referências importantes. A Cidade do México é uma referência particularmente importante. Aliás, a Agência de Defesa da Concorrência do México fez um estudo bastante minucioso sobre a situação no México, né? E é muito positivo que não tenha havido limitação. Por um determinado momento, cogitou-se limitar o número de motoristas do Uber, que seria um contrassenso e teria um efeito muito ruim. O preço dinâmico, as tarifas dinâmicas, como o César argumentou, tem um efeito concorrencial muito positivo e muito eficiente, e, na verdade, um limite de oferta funcionaria como acarretaria uma elevação do preço de toda a curva, né? Toda a curva de preço subiria. E uma hipótese que ainda precisa ser testada, mas que vale a pena fazer um estudo, quem sabe a gente não faz junto, que provavelmente a limitação de oferta aumenta mais que proporcionalmente o pico, porque um aspecto interessante é o aspecto, isso aliás é um fenômeno mais geral do mundo, como a renda complementar tem ganho importância. Mas as pessoas no mundo inteiro, aqui independentemente da nossa discussão, têm dado mais valor à renda complementar. Elas têm uma renda mínima do seu salário, do seu emprego mais estável, digamos assim, e sempre se dedicam a oferir renda complementar com outras atividades. O motorista do Uber é um reflexo disso. Quer dizer, está ali o celular dele, quando ele vê que o preço está interessante, ele fala, opa, vale a pena. Quer dizer, ele entra para a oferta, né? Então a oferta se ajusta rapidamente. É provável que, à medida que você libere mais, você traga uma proporção maior de pessoas que entram para fazer cream skimming, né? Que entram para aproveitar os momentos de pico, né? Então, provavelmente, o efeito seria de um aumento da curva de preços e mais que proporcionalmente dos picos, né? Essa é uma hipótese que a gente podia testar, né? Que é uma hipótese interessante. Muito interessante também o ponto que o César levantou em relação à eficiência, os dados de eficiência que foram colocados aí, e a noção de viagem perpétua, que é muito interessante, né? Que é uma viagem que não termina, né? Só termina quando o cara decide parar de trabalhar, e que está muito no Uber Pool, na ideia do Uber Pool, quer dizer, o sujeito entra e aquela corrida não para, e o algoritmo vai otimizando de forma que minimize o tempo ocioso,
Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, do ponto de vista social, é muito interessante porque te permite um conhecimento, uma geração de uma base de dados sensacional do ponto de vista do entendimento do movimento da cidade, ou como as pessoas se deslocam, né? Isso tem um valor, tanto do ponto de vista privado, quanto do ponto de vista social. Muito interessante também, eu acho, e aí a pesquisa australiana, o Marco Conforto conhece bem o pessoal da Agência de Concorrência na Austrália. Uma pesquisa australiana revelou, e outras pesquisas também, uma forte complementaridade com o transporte público, né? Então, há uma grande densidade de viagens justamente nos hubs do transporte público. Quer dizer, o sujeito pega um Uber até a estação de metrô, pega o metrô, depois pega o Uber, de forma que há uma complementaridade. Em países emergentes, isso é muito importante, porque isso revela, porque o custo de capital é muito elevado, né, nos nossos países, o custo de capital é elevado em geral, mas nos países emergentes ainda mais elevado, e o déficit de infraestrutura é brutal. Então, o custo para você levar a infraestrutura para todas as partes é brutal. Então, você ter essas complementaridades que te dão mais capilaridade no sistema, reduz significativamente a necessidade de recursos. Isso deveria ser pensado do ponto de vista do planejamento urbano. Um ponto que, digamos, serve como contra-argumento, César e eu somos entusiastas aí de absoluta liberdade de oferta, mas a gente deve levar em consideração, talvez não seja o caso de Brasília, mas na maioria esmagadora das cidades, a gente deve levar em consideração o custo marginal para o sistema viário, né? Porque, de fato, se vamos pensar para uma capital como Lima, onde há uma desregulamentação muito grande, realmente você gera externalidades negativas, seja por poluição atmosférica, seja por congestionamento, né? E naturalmente agravando ainda o problema da poluição atmosférica. Então, a noção que está no decreto de São Paulo e também, de certa forma, aqui, de cobrança pelo uso do sistema viário, parece uma noção correta, na medida em que você está usando um recurso e há um custo marginal desse uso. Provavelmente a gente deveria calcular com diferentes períodos, né? Obviamente, você circular à noite, o custo marginal é quase zero. Mas circular às 6 da tarde, o custo marginal é elevado. Então, de certa forma, às 6 da tarde, a tarifa dinâmica tende a otimizar, porém tende a otimizar do ponto de vista privado, do ponto de vista social, isso talvez não seja tão verdade. Então a gente tem que colocar mais uma nosso exercício de otimização aí, mas eu acho que é extremamente interessante fazer isso, e há vários outros comentários, mas eu não quero me alongar aqui, só reiterar os agradecimentos aí ao professor Jandir, que nos acolheu tanto, à Ordem dos Economistas, e acho que o Eduardo Velho poderia fazer uns comentários, não? Agradecer o convite da Fundação Getúlio Vargas, promoção aqui da Ordem, o debate, concorrência. E sobre a palestra, eu achei interessante, coloquei vários pontos ali para abordar, e alguns deles eu não vou, senão estamos aí com um tempo um pouco escasso, a gente deve ir no Banco Central agora, mas sobre aquela questão da pesquisa, para captar a nova demanda, fiz ali uma simulação na teoria dos jogos, lembrei um pouco da aula do Verlag, e eu acho interessante fazer essa pesquisa de forma independente, claro, com uma agência externa, né, que seria contratada, e pensei em tipo de 4 itens. São 4 opções, né?
desse jogo, eu chamo de jogo. Eu penso um pouco na minha experiência. Eu pego o táxi em São Paulo, e para mim o corredor é muito importante. Mas algumas vezes eu estou em outras situações, na Faria Lima ou na Paulista, que eu tenho que ter uma rapidez. Então tem vezes que eu pego o táxi e algumas vezes não pego o Uber, mas não por efeito, pela questão da facilidade, já está ali, já vejo o táxi ali e já saio direto. Então, essa pesquisa, Captar Nova Demanda, que vai mostrar exatamente que a entrada desses serviços gera uma externalidade positiva, a primeira seria o motorista que não pegava táxi e agora utiliza, por exemplo, o Uber. Essa seria a primeira pergunta. A segunda é o motorista que já pegava táxi e agora, além de pegar esse táxi ocasionalmente, pega mais vezes o Uber. Ou seja, ele faz um mix. Tem vezes que ele pega o táxi, quando ele sai de um escritório, quando ele sai de algum lugar, em vez de ele utilizar. Eu vejo isso muito, até com meus parceiros do mercado financeiro fazem isso. Utilizam muito Uber. Mas às vezes que eles saem, mas já está ali o táxi, eu já pego. Eles eu chamo de uma demanda que eu chamaria de mix. Né? E o motor e a pessoa que pegava o táxi e agora realmente está utilizando de forma só os serviços desse aplicativo, principalmente o Uber, de forma a avaliar o efeito do preço a tarifa dinâmica em termos de maior utilização desse serviço e descongestionar outros serviços de transporte. Quer dizer, você aumenta o mercado, você traz essa pessoa de fora. A primeira pergunta qual é? Aquela motorista que não pegava táxi e utiliza o Uber. Isso é a primeira pergunta. E essa capta a nova demanda. O outro que pega o Uber mais vezes e utiliza ocasionalmente o táxi como ele pegava regularmente. Mas ele utiliza o Uber mais vezes ao longo do dia em função do efeito do preço. Então, essas mesmas perguntas, elas captam uma nova demanda sem atrapalhar o serviço do táxi. Acho que é interessante fazer uma pesquisa e fosse divulgado isso. Acho que essa que é a minha... Eu acho que isso falta um pouco, me parece ainda, para, de forma geral. Quer dizer, o que acontece, por exemplo, aconteceu em São Paulo, foi uma divulgação de incidentes na imprensa. Claramente, o Uber vem aí ajudando muito a facilitar, a dar um preço mais baixo, mais competitivo. Mas há dúvidas, principalmente até na classe média, dessas externalidades positivas. Então, acho que essa questão da nova demanda, do novo aumento desse mercado, sem prejudicar o serviço de táxi, seria interessante divulgar isso mais. Eu acho que essa pesquisa dependente com esse tipo de perguntas, como é que está sendo captada essa demanda, o número de vezes, o novo ingressante, o ingressante que usava o táxi, usa o táxi e o Uber, eu acho que essa seria a minha sugestão, olhando não só o meu exemplo, mas o exemplo, por exemplo, do mercado, de certa maneira, mercado privado de São Paulo. Tá? E agradeço mais uma vez, foi brilhante, aprendi muitas coisas aí que eu trabalhei na regulação da ANEEL, então para mim isso é estimulante, ver realmente o efeito de um serviço novo sobre preço. Então, para a gente, economista, a questão da inovação, não a questão da concorrência, mas o efeito da inovação sobre o preço e externalidades realmente é uma coisa muito positiva. Então, agradeço a todos aí a presença e contamos aí com a FGV e a Ordem dos Economistas para a maior promoção. Tá bom? Pergunta, né? Na linha, se alguém quiser pensar uma pergunta, nós não teremos naturalmente, por vezes a gente faz também com o serviço de telefone, mas quem está acompanhando pelo YouTube, acho que não dá para perguntar, não é isso, Tiago?
podem eventualmente fazer comentários, né? E a íntegra vai ficar, está sendo gravada pela TV Economista, e também a íntegra fica disponível aí para todos, a gente deixa com o professor Jandir, né? Do ponto de vista de sugestão de pesquisa, duas pesquisas valeriam a pena acrescentar, muito interessantes as perguntas do Eduardo Velho, mas uma questão é o impacto ambiental. Qual o efeito da carona, né, do carpool, que é uma ideia que lá final dos anos 70, anos 80, cresceu muito, se eu não estou equivocado, começou na Califórnia, a ideia das faixas de carpool, etc., do estímulo à utilização do carpool, mas agora se tornou possível com uma plataforma mais eficiente. Então, os serviços equivalentes de carona, eles têm um potencial de retirada de veículo da cidade que é muito grande. O efeito disso sobre poluição atmosférica é brutal, né? Então, vale a pena fazer uma pesquisa sobre isso, independente, como o Eduardo sugeriu. E aqui eu acho que o espírito do debate é exatamente sugerir a Fundação Getúlio Vargas, bem como a várias escolas presentes, a UNB, etc., a fazer pesquisas testando hipóteses, né? Uma outra questão interessante, que isso há resultados empíricos muito interessantes para o leste dos Estados Unidos, relativos à segurança, né? Segurança em dois sentidos. Na redução da assimetria de informação, pelo fato de você conhecer a reputação do motorista, e o motorista conhecer a sua reputação, então você reduziu um pouco essa assimetria de informação, mas a segurança que é muito importante, que é a segurança relacionada aos acidentes causados por álcool, né? Então, para determinadas faixas etárias, a existência de possibilidade, aí não é só o Uber, mas a existência de possibilidade de beber e não dirigir, de uma maneira muito mais concreta, sobretudo em locais remotos, ela diminui muito o acidente provocado por bebida alcoólica. Estudos nessa direção, tanto na área de medicina quanto na área de economia, são extremamente interessantes, né? Eu acho que também é outro tema que valeria discutir. E também problemas de segurança, né? O impacto sobre crimes, né, relacionados à mobilidade urbana também são temas bastante interessantes. Mas tem um pequeno espaço aí para pergunta, não é, Jandir? Boa tarde. O Gessner Oliveira levantou a questão do Uber Pool, e ouvindo toda a discussão do Uber aqui, eu estava inquieto com a questão do pool mesmo, porque o Uber é uma tendência, mas uma tendência maior ainda é a economia do compartilhamento, os benefícios dessa economia do compartilhamento, né? Aí eu queria saber se há alguma nessas regulamentações municipais, como Cidade do México, que você mencionou, regulamentação que leve em consideração o pool, porque aumenta a disponibilidade, melhora do trânsito, entre outras coisas. Se vocês veem alguma forma de acabar uma regulamentação em âmbito maior, não só municipal, que sirva para as outras cidades também. Salvo engano, porque todas essas legislações, assim como Brasília, foi hoje, né? São coisas que estão ocorrendo assim, há meses, no máximo ano, né? Então são legislações muito recentes. Eu tenho a impressão que há possibilidade, não há, na regulamentação de São Paulo, há uma possibilidade de estímulo, né, de incentivo, mas ela, salvo engano meu, ela não está concretizada ainda, mas de estímulo tanto para que as corridas para lugares mais remotos possam ser mais baratas, né, que é uma ideia da gestão Haddad bastante interessante,
de você poder baratear as corridas para as regiões mais remotas, que não são atingidas pela malha de infraestrutura. Outra questão é a questão justamente de retirada de veículos da rua. Isso, acho que é um potencial muito grande, eu acho que pode colaborar muito, também pode complementar o sistema de pedágios, né, para melhorar o congestionamento. Eu acho que merece uma atenção enorme. Salvo engano meu, não há ainda uma política explícita a esse respeito. Eu acho que esse debate mostra a importância de políticas nessa direção, de realmente estimular muito a carona. E como eu tive conversando antes com especialistas de que um pouco narraram a história da carona, né, como isso evoluiu em grandes cidades, etc., e que agora que a gente tem condições de realmente de ter esse tipo de economia. Né? E há outras experiências muito interessantes também, aí mais relacionadas aí à economia do compartilhamento, a experiência do fleet car é bastante interessante, está funcionando como de aluguel de carros, né? Então de otimização da frota existente, né? Que é também bastante interessante. Não, quando eu estive em São Paulo há um mês atrás, quer dizer, eu não vi muita diferença do preço do Uber normal para o preço do Uber Pool, né? Então, eu acho que tem algum espaço aí, porque quer dizer, a diferença era tão pouca, eu estava com tempo, né? E eu fiquei naquela, assim, pô, será que eu testo a modernidade e tal? Mas eu disse, puxa, não... mas o fato é que eu acho que está faltando um pouco esse incentivo, de fato, para você ter um incentivo a mais realmente relevante. Essa coisa que você tinha falado antes da coisa da Austrália, quer dizer, de você dar complementaridades, que a Holanda fez também, e parece com incentivos explícitos também para você incentivar a complementaridade táxi e transporte coletivo, quer dizer, esses transportes individuais com transporte coletivo. Então, na verdade, quer dizer, enfim, eu não sei como você consegue concretizar isso, mas parece que na Holanda é um grande exemplo de sucesso também, que aí, enfim, na verdade, você olhar todas essas coisas de planejamento urbano, né, carona, mais transporte coletivo e tal, de você, de repente, colocar num grande pacote, né, em que você, quer dizer, tenta incorporar de uma forma mais explícita essas externalidades, né, quer dizer, de repente, turbiná-las. Né. Boa tarde para todos. Meu nome é Rodrigo Novaes, eu sou consultor do Senado na área de transporte. Eu queria dizer, primeiro, que já tem um estudo preliminar sobre o impacto ambiental do Uber, e a conclusão é muito interessante, que o impacto ambiental é favorável nas cidades em que tem bom transporte público e desfavorável nas cidades em que tem transporte público deficiente. Justamente por esse efeito de substituição, né, por complementariedade. Sobre isso, sobre complementariedade, eu queria perguntar o seguinte, vocês acham que é o preço que é o fator de... Porque, assim, o táxi poderia fazer esse papel, o táxi tradicional poderia fazer esse papel. Como, aliás, se você reparar na reportagem lá do Gessner, os táxis estão na rodoviária do plano piloto. Então, essa complementariedade do táxi tradicional com o sistema de transporte público sempre existiu. Mas talvez não tão usado como hoje. Eu imagino que possam ter dois fatores que possam influenciar aí. Um é o preço mesmo, que o Uber é mais barato, né? E o outro é o seguinte, é o motorista não saber para onde ele está indo na hora que você chama. Porque o táxi, eu sei de chegar no aeroporto, eu morava na Asa Sul, numa época da minha vida. Hoje eu moro na Asa Norte, não tem esse problema, mas eu morava na Asa Sul, chegava no aeroporto, para onde você vai? 213 Sul, cara, não levo. Não vou. E o Uber não tem isso, né? Assim, né? Pergunta de paulistano que não conhece tão bem aqui o DF. Por que não para a Asa Sul? É só uma... Porque é muito perto e o aeroporto aqui tem uma
tem uma peculiaridade que eles, não sei como é que está hoje, mas há pouco tempo atrás o pessoal ficava 3, 4 horas na fila para pegar um passageiro, e então o cara ficava 3 horas na fila, não queria pegar uma corrida de R$20, ele queria pegar uma corrida de 50, 100 reais. Quer dizer, sim. O outro é azul. Então, se você for para o Avianca, voltar de azul, você vai ter que pegar o seu carro no outro terminal. E os taxistas não querem te levar para o outro terminal. E é longe, é muito longe. Então, isso já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. Então, assim, até que ponto é o preço, vocês acham? Assim, é claro que teria que se fazer estudo. E até que ponto é o gerenciamento da frota, porque tem toda uma tecnologia de gerenciamento da frota por trás do funcionamento do Uber, né? Que é uma coisa que acho que muitas vezes é ignorada, né? Essa é uma pergunta. Outra pergunta dá para colocar carona e Uber Pool, que é um serviço remunerado, que tem né, a finalidade de remunerar o motorista no mesmo saco, digamos assim, porque eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é eu sair daqui da ONB e dar carona para o pessoal até a rodoviária. Outra coisa é o cara que ganha dinheiro fazendo isso, né? Então eu acho que a regulação tem que ser diferente para o serviço remunerado e para uma coisa que é solidariedade, ou sei lá, com o nome que possa ser dado a isso. É muito interessante. Todas as questões são muito interessantes. Eu acho que na questão da carona, a minha hipótese, de novo, aqui a gente está levantando várias hipóteses, eu acho que todas elas deviam ser submetidas a pesquisas, né? A minha hipótese é que os dois mecanismos podem conviver. A carona mais solidária, sem objetivo de lucro, né? E a carona com objetivo de lucro, onde está, eu acho que onde está a possibilidade de ganho de eficiência está relacionado à sua outra questão. Um algoritmo suficientemente bom, ele pode otimizar e levar àquela noção que a gente falou de viagem perpétua, né? Então, aí você minimiza a ociosidade e esse ganho de eficiência é que permite tanto preço mais barato, que induza o César Matos. Eu fiquei decepcionado, eu achei que o César, como um cientista, ele fosse pegar só para ver como é que é, para fazer uma pesquisa e tal, né? Mas então precisa, eu acho que você tem um potencial no Uber Pool, ou serviços semelhantes, você tem um potencial muito grande de redução de preço e de otimização e também de ganho de margem, de forma que dê para remunerar o motorista e ser suficientemente barato para colocar o César na carona. Agora, o que é muito interessante também é a experiência do BlaBlaCar, né? Que é uma carona intermunicipal. Os que concorrem, então, com as linhas intermunicipais e interestaduais, né? Que é muito interessante também. Eu acho o mais interessante é o nome BlaBlaCar, né? E a classificação, o cara que gosta de falar, né? O filho é blá blá blá, né? Mas eu acho que seria muito bom divulgar, eu gostaria muito de conhecer a pesquisa do impacto ambiental, né? Sem dúvida é um elemento muito importante. Professor Manolo e Eduardo, acho que temos uma pergunta e encerramos, né? Porque naturalmente a TV Economista vai registrar tudo isso, e vai estar registrado aí para quantas pessoas? De 10 a 12 mil pessoas que foram avisadas deste evento. 10 a 12 mil pessoas. E depois eu acho que a gente poderia fazer uma lista da bibliografia que foi mencionada. Acho que o seu nome é Rodrigo. O Rodrigo acaba de mencionar uma pesquisa, o César mencionou várias pesquisas aqui. A gente poderia deixar essa lista para consulta, né, das pessoas que viram aí. E a pergunta de fecho aqui da tarde. E quando eu escuto essa questão, toda a discussão em relação ao Uber, né, eu vejo isso como, pela primeira vez assim, na história econômica, na verdade, um grande laboratório de microeconomia, né?
Eu como microeconomista, quer dizer, eu como microeconomista, e você tem no mundo real, né, é como se você tivesse um laboratório disponível para você fazer microeconomia. Né? E mais do que isso, relações entre microeconômicas e macroeconomias. Nós estamos com uma verdadeira mesoeconomia. Né? Em que sentido eu estou querendo dizer? Né? Por exemplo, quando você diz, olha, se você quebra as licenças, as barreiras à entrada, qualquer pessoa pode oferecer a sua mão de obra, e aí vem a questão da complementaridade de renda. Você percebe uma coisa muito interessante. É como se a concorrência ela sai do produto e ela vai como se fosse a montante da cadeia produtiva, ela vai para quem oferta o produto, para a mão de obra. Né? Então, na verdade, o Uber não está concorrendo entre os taxistas. Na verdade, está concorrendo é um motorista do Uber com outro motorista do Uber. Porque, na verdade, ele tem uma outra atividade, uma atividade remuneratória, e aqui ele usa... A cada instante, ele vai querer oportunidades de ganho. Então, na verdade, nunca vai haver problema de oferta de mão de obra. É como se fosse uma reserva de mão de obra ad infinito que você tivesse aí. E aí uma coisa interessante é que me lembra claramente uma liderança a preço de Bertrand. Isso vai chegar no preço do custo marginal. É bom, porque você vai diminuindo nos picos, onde você tem, né? Quando você não tem a demanda no pico. Né? Isso é interessante, porque também tem muito a ver com o que o colega falou ali. Cada situação dessa, que o desafio regulatório que eu vejo aí é tão grande, né? Porque, na verdade, cada solução que aparece como regulatório, na verdade, ele cria outros desafios regulatórios. Né? É como se estivesse num eterno desafio regulatório. Então, realmente, é um desafio, acho que os economistas de regulação têm todo Então, como é que você vê essa questão da incerteza das decisões? Às vezes, uma decisão técnica para uma solução do problema impacta... Né, a própria solução cria, entendeu? Uma situação que impacta uma outra variante do mesmo problema. Né? Então, eu vejo um grande desafio regulatório. Bom, a gente testemunha que o assunto aparentemente simples, né, cujo foco seria o bem-estar das pessoas, né, facilitar a mobilidade, e a gente vê que não é tão simples assim, é bem complexo. Bom, passa por meio ambiente, passa por questão de segurança, fundamentos microeconômicos, como o professor Geraldo Góes colocou. E na discussão, eu estou na Brasília há 40 anos, só para encerrar, eu conheci essa cidade sem sinal e sem cruzamento. E nós íamos para a escola com os ônibus do governo, das nossas empresas. Os funcionários iam trabalhar nos ônibus das próprias empresas. Com os décadas de 90, isso tudo, né, para reduzir despesas, etc., isso mudou os hábitos da cidade, mas, por outro lado, causou uma encrenca gigantesca aqui de mobilidade. Somos uma cidade com 50 anos de vida só, e com problemas de cidade como São Paulo e Rio já. Então eu vejo no Uber uma solução, um efeito de substituição muito forte para o que eu tive a oportunidade de ver na década de 70. Dessa substituição, de fato, já conheço pessoas que estão substituindo seus carros pelo Uber. Eu acho que no momento em que o Uber não tiver mais restrição de atendimento, de horário, ou de condições. No Rio de Janeiro, choveu, você quer um táxi, você não acha. Então, em situações, em barreiras desse tipo superadas, nós vamos ver, de fato, eu acredito, um efeito de substituição muito mais nessa linha do que um aumento do congestionamento das áreas urbanas. Bom, só para encerrar, a GV, de novo, agradece a presença de todos vocês, do professor Gessner, César Matos, que está aqui com a gente, mais de perto, da Ordem dos Economistas, dos convidados, e esperamos que numa outra oportunidade possamos, de novo, voltar a temas semelhantes, e Brasília está à disposição de vocês para discutir temas como esse. Muito obrigado.